monstros de metal. Pode parecer que nós vivemos na era do jato, mas o transporte de cargas no mundo todo ainda atravessa continentes a reboque das locomotivas. Embora a idade de ouro das Marias Fumaças seja coisa do passado, o futuro de pelo menos alguns desses fascinantes exemplos de tecnologia está garantido, graças a uns poucos indivíduos muito ricos. Eu quero poder colocá-la nos trilhos e fazê-la funcionar. Mostrar como ela é, fazendo o que fazia. Mostrar mais do que uma foto em preto e branco, velha e mofada. Para essas pessoas, a locomotiva a vapor é a verdadeira super máquina. Bom, eu já estive no controle de praticamente todas as máquinas que o homem já inventou, exceto o submarino atômico. E nada chega sequer perto da emoção e do conhecimento necessário para fazer a 614 funcionar direito. Nem todas as locomotivas a vapor são peças de colecionador. Em algumas regiões do mundo, elas ainda são uma parte crucial do sistema de transporte. Essa é a ferrovia Darjeeling-Hill, na Índia. A viagem de Siliguri a Darjeeling, na fronteira nordeste da Índia, leva 8 horas e meia. A linha férrea sobe a 2.000 metros de altura em apenas 90 quilômetros de extensão. A notável maquininha tem que manobrar em 906 curvas, agarrando-se às encostas. Não existe no mundo um outro passeio de trem como esse. Todas as manhãs, às 7 horas e 30 minutos, o trem sai da estação de Siliguri. Existem maneiras mais rápidas de fazer a viagem. E até talvez maneiras mais confortáveis. Mas há mais de 100 anos, quando os ingleses construíram a ferrovia de Darjeeling-Hill, ela era o único caminho para fugir do calor das planícies indianas. No auge do verão, a temperatura vai além dos 35 graus Celsius. Sendo a malária endêmica na região, a Inglaterra preparou-se para ultrapassar praticamente qualquer obstáculo e encontrar um local adequado onde construir um hospital para os seus soldados. Com seu ar de montanha limpo e fresco, Darjeeling era o lugar ideal. A construção da ferrovia terminou em 1881, depois de 3 anos. Os habitantes do lugar a chamam de trem de brinquedo. Ela é vital para os vilarejos ao longo dos trilhos. Muitos não têm condições de pagar o preço de uma passagem de ônibus e muito menos de se dar ao luxo de ter um carro. Mas por apenas 3 pence, menos de 17 centavos de real, eles podem fazer uma das mais fantásticas viagens de trem do planeta. No começo da longa subida, o trem atravessa uma densa floresta. Essa incrível locomotiva, construída há mais de 70 anos, precisa de 6 homens para funcionar. Além do maquinista e do foguista, o trem tem 2 areeiros, um guarda-freios e um fornalheiro. O carvão fica armazenado acima da caldeira. Ali, o fornalheiro se acomoda para quebrar as pedras em pedaços menores o suficiente para caber na minúscula fornalha, onde eles são colocados com pás em miniatura. Essa é a maior inclinação que um trem consegue aguentar. Só existe uma outra ferrovia mais íngreme no planeta, mas ela usa o sistema de cremalheira como o de uma montanha-russa. Os 2 homens empoleirados na frente jogam areia nos trilhos para dar aderência suficiente às rodas. Cada vagão tem o seu próprio conjunto de freios que o 6º homem opera pulando para cima e para baixo.
A locomotiva é pequena demais para carregar toda a água necessária para a viagem. O trajeto é tão íngreme que o trem faz 12 paradas para reabastecer. No meio da manhã, o trem recebe mais carvão na estação de Kyorsong. A locomotiva consome mais de 3 toneladas de carvão e 4.000 litros de água na jornada. Kyorsong é a maior cidade desse percurso. O trem atravessa a rua principal e sempre provoca um congestionamento. A ferrovia é atingida por grandes deslizamentos de terra que acontecem na estação das chuvas. Trechos dos trilhos chegam a ser totalmente arrancados pelas águas, fechando o trajeto durante meses. O custo dos reparos aumenta a cada ano, ameaçando o futuro dessa linha férrea. Mas essa ferrovia é uma peça histórica tão valiosa que o governo indiano solicitou às Nações Unidas que ela receba o status de patrimônio da humanidade. Dessa forma, seu futuro estaria garantido, pois ela seria equiparada a monumentos como o Taj Mahal. A mais de 2.000 metros de altitude, o trem chega a Gun, a segunda estação de trem em maior altitude do mundo. Somente uma estação nos Andes, no Peru, é mais elevada. Os 6 quilômetros restantes até Darjeeling são uma ligeira descida. Um quilômetro e meio depois de Gun, o trem aproxima-se do anel de Batazia. Aqui, os trilhos fazem um círculo completo. Numa área do tamanho de um campo de futebol, o trem faz a curva sobre si mesmo e desce 36 metros. Quando o trem faz a última curva, surge a maior cadeia de montanhas do mundo, o Himalaia. Depois de 8 horas e meia, o trem chega à estação de Darjeeling. Mais ou menos na mesma época em que o trem de brinquedo começou a escalar as montanhas da Índia, outra pequena locomotiva estava a ponto de mudar para sempre a face dos Estados Unidos. Poucas imagens trazem à lembrança uma era passada tanto quanto essa. A Eureka é uma das centenas de locomotivas que ajudaram a construir um país. Antes da era das locomotivas, os Estados Unidos eram uma vasta região selvagem. As distâncias eram tamanhas e as viagens por terra eram tão perigosas que só os muito corajosos se arriscavam para o oeste.
A maioria das pessoas nunca havia se afastado mais de 30 quilômetros de casa. Locomotivas como a Eureka mudaram tudo isso. O advogado de Las Vegas, Dan Markoff, é o proprietário e há 15 anos vem cuidando dessa máquina singular. Todos os anos, Dan traz a sua preciosa carga a Durango, no Colorado, para que ela rode na ferrovia de bitola estreita entre Durango e Silverton. A Eureka foi construída em 1875 pela Baltimore Locomotive Works da Filadélfia, na Pensilvânia. Ela fazia o trajeto da ferrovia Eureka Palisade, que tinha bitola estreita e ficava ao norte na região central de Nevada. A locomotiva foi batizada com o mesmo nome da cidade de Eureka, que fica no centro de Nevada. Este tipo de locomotiva ficou conhecido como americana. A disposição das rodas é o 440, ou seja, como você pode ver, ela tem as 4 pequenas rodas guias na frente, 4 rodas motrizes maiores atrás e não tem as rodas de reboque atrás. Daí o 440. Era uma locomotiva muito usada devido à sua capacidade de enfrentar os trechos difíceis no oeste norte-americano e também em outras regiões do país, mas principalmente aqui. Dan foi alvo de críticas por causa do seu trem, mas ele acredita que a melhor maneira de preservar as velhas locomotivas é colocando-as nos trilhos e não nos museus. É a mesma diferença que há entre ver um animal empalhado na parede como um troféu de caça e vê-lo vivo, ao ar livre. Eu quero poder colocá-la nos trilhos e fazê-la funcionar, mostrar às pessoas como é que ela é fazendo o que fazia, mostrar mais do que uma foto em preto e branco, velha e mofada. Eu quero que todos vejam a beleza dessas peças de maquinário e saibam como elas ajudaram a construir o nosso país. A Eureka funcionou até 1939, quando foi comprada pelos estúdios da Warner. Dan a comprou em 1985, depois que ela sofreu graves avarias no incêndio. Eu me decidi a restaurar a sua aparência original de 1870, e isso levou uns 6 anos. Começou em 1986 e terminou por volta de 1992. Para restaurar a locomotiva à sua aparência original, foi necessária uma perseverança impressionante. Não havia como eu simplesmente colocar a casa de máquinas e fazer tudo de uma vez. Eu fiz as coisas aos poucos. Por exemplo, a madeira deste gabinete de Nogueira tem 7 centímetros de espessura. Mas uma serraria soube o que eu estava fazendo e me ofereceu o melhor preço do mundo em se tratando de Nogueira. E foi assim que as coisas se tornaram possíveis. Se isso não tivesse acontecido, eu teria levado muitos anos mais, mas nada foi de graça. Outro problema que Dan enfrentou foi que algumas peças da locomotiva não existiam mais. Faróis dianteiros a óleo são obviamente coisa do passado. Conseguir um é muito difícil. Os colecionadores que têm esse tipo particular de farol não vendem. Então eu disse, dane-se, eu vou fazer o meu. E então eu tirei as medidas de um farol no Museu Ferroviário Estadual de Nevada, em Carson City, e no Museu Estadual, ou melhor, Museu Ferroviário do Colorado, em Golden, e fiz o meu farol. É interessante, porque você tem aqui um equipamento do século XIX, cujo refletor do farol foi torneado pelo mesmo homem que torneou os motores do ônibus espacial. Dan Markoff não pretende vender a Eureka por dinheiro nenhum. Ela não está à venda. Ela não tem preço. Ela é um pedaço da nossa história. Não se vende a Constituição, não se vende a Declaração da Independência, não se vende o USS Constitution. Ela é parte da história de Nevada e eu quero que ela continue assim e não seja apenas um objeto à venda. No final do século XIX, a construção de ferrovias em todo o mundo estava no auge. Nenhum desafio da engenharia era grande demais. Até o coração da África tornou-se destino num horário de trem. Esse parque de manutenção de locomotivas no Zimbábue, sul da África, é uma afirmação de força da máquina que ajudou a construir o Império Britânico.
Ele é um dos últimos galpões de manutenção de locomotivas a vapor no mundo. Aqui é feita a manutenção e o abastecimento dessas enormes locomotivas Garratt, com mais de 60 anos de idade. Embora aqui não se construam máquinas a vapor, os funcionários têm o conhecimento necessário para manter as locomotivas funcionando dia e noite. As locomotivas são usadas para levar carvão e outras cargas, contornando a cidade industrial de Bulawayo. Mas há uma linha de passageiros que ainda é feita por uma dessas locomotivas. São 16 horas e 30 minutos e o último trem de passageiros do Zimbábue, puxado por uma Maria Fumaça, o Train Deluxe, ou trem de luxo, sai da estação de Bulawayo em direção a Victoria Falls, 720 quilômetros ao norte. Os trilhos atravessam algumas das áreas mais inóspitas do planeta. Na década de 1880, essa ferrovia foi a pedra fundamental de um plano de colonização inglesa de toda a África. O governador-geral na época, Cecil Rhodes, sonhava com uma ferrovia que ligasse a Cidade do Cabo ao Cairo. A linha férrea nunca foi terminada e essa ferrovia é parte do que restou daquele sonho. Uma ferrovia que atravessa as matas africanas tem seus problemas específicos. Um dos problemas de rotina da ferrovia entre Bulawayo e Victoria Falls é que o trecho atravessa reservas de vida selvagem. E nessas reservas há muitos animais de grande porte, principalmente elefantes. E na média, é comum que, num ano, o trem atinja de 20 a 22 elefantes. Ocasionalmente, atingir um elefante pode causar um descarrilamento. Felizmente, quando explicamos aos turistas que o atraso aconteceu porque havia um elefante na linha, parece que isso faz muito mais efeito do que as justificativas de atraso das ferrovias europeias. O trem percorre 110 quilômetros numa reta. Esse era o mais longo trecho reto de trilhos do mundo, até que uma outra reta de 500 quilômetros foi assentada no oeste da Austrália. Às 18 horas e 30 minutos, o trem chega à estação de Dete para uma parada durante a noite. Quando o Train Deluxe segue para o norte, os passageiros sentem um gostinho da antiga época colonial.
24 horas depois de sair de Bulawayo, o trem chega à estação de Victoria Falls, a apenas 1 quilômetro de um dos lugares mais impressionantes da Terra. Com quase 2 quilômetros de largura, essa é a queda d'água de maior extensão contínua do mundo. Aqui, o rio Zambezi despenca inteiro num abismo de 100 metros. A ponte da ferrovia que atravessa Victoria Falls foi uma das visões de Cecil Rhodes que se tornou realidade. A ponte poderia cruzar o rio num local muito mais conveniente, mas Rhodes queria que os passageiros não só vissem a queda d'água, como também sentissem os seus respingos. 100 anos depois de construída, a ponte e sua vista da catarata ainda emocionam muitos viajantes. A locomotiva a vapor dominou a paisagem norte-americana até a década de 50. A Chesapeake and Ohio 614 é a locomotiva a vapor mais avançada do mundo e foi a última construída nos Estados Unidos. Para ter e operar uma dessas enormes máquinas hoje, seriam necessários recursos quase ilimitados. Durante 30 anos, Ross Rowland foi investidor no mercado futuro de commodities na Bolsa de Nova York e lá ele ganhou dinheiro suficiente para investir no seu único amor de verdade. A Chesapeake and Ohio 614 foi a última locomotiva a vapor construída nos Estados Unidos a transportar passageiros numa linha tronco. Ela foi construída em outubro de 1948 pela Lima Locomotive Works, em Lima, Ohio. Entre os 3 maiores fabricantes de locomotivas a vapor dos Estados Unidos, a Lima era a melhor. Ela construiu o Cadillac das máquinas a vapor. E a 614 era a última palavra. Ela foi a última a ser construída. Ela tem todos os refinamentos do que se aprendeu em 120 anos de engenharia empírica. Toda construída sobre mancais de rolamento. Feita para rebocar trens pesados de passageiros e de cargas pela ferrovia Chesapeake and Ohio. Ela chega a 200 km por hora, são 34 metros de comprimento e 5 metros de altura, e ela pesa 434 toneladas. Ross tem licença de maquinista desde 1964 e já soma 4.000 quilômetros de percurso conduzindo locomotivas a vapor. Conduzir uma máquina a vapor é 90% de sensação. E é uma experiência sensorial que vem das vibrações que você recebe em parte do assento, literalmente. Em parte pelos seus ouvidos, em parte da vibração do ar ao seu redor e em grande parte pelos sons que a locomotiva faz quando está a diferentes velocidades e sob diferentes condições. Os princípios básicos são muito simples. Tem a válvula que transfere o vapor dessa grande caldeira através de tubulações de 40 centímetros de diâmetro até os pistões na frente da locomotiva. Lá o vapor se expande como gás 13.000 vezes o seu volume e empurra os pistões que estão ligados às rodas, e isso é o que faz as rodas girarem e o trem andar. A segunda peça mais importante é a alavanca de inversão, que é o câmbio da locomotiva. Reta assim, na vertical, é o ponto morto. Totalmente para a frente é a marcha lenta à frente. Totalmente para trás é a marcha lenta a ré. Ela interrompe a entrada de vapor a diferentes percentagens da batida do pistão. Como num automóvel, você precisa da marcha lenta para arrancar, e à medida que a velocidade aumenta, você precisa de cada vez menos força. Então, você diminui a expansão do pistão e economiza vapor. E esse é basicamente o sistema. Quando um trem dá a partida, coloca-se a alavanca do câmbio, ou Johnson Bar, bem à frente e suavemente abre-se a válvula. Quando o trem está a cerca de 800 metros por hora, aumenta-se um pouco a potência. E aí ergue-se lentamente a alavanca.
A 130 km por hora, a alavanca está quase no centro e a entrada de vapor é suficiente apenas para mover um pouquinho o pistão, só o necessário para manter a velocidade. Ross comprou a locomotiva em 1974 e durante mais de 18 meses supervisionou a sua restauração com uma equipe de 15 mecânicos profissionais e 100 voluntários. Com um custo de $1,5 milhão, a locomotiva foi totalmente reconstruída. Desde que a 614 foi restaurada, mais de 1 milhão de pessoas já a viram trovejando através de suas cidades e vilas. A locomotiva a vapor fascina quase todos os que a veem. E eu acho que o motivo é que ela é uma máquina externa. Todas as peças que funcionam estão lá para se ver. E a sinfonia de ver as várias partes interagindo, e principalmente a velocidade, é absolutamente fascinante. Uma locomotiva diesel é uma máquina totalmente interna. Você não vê nada. E por isso ela é entediante. E um dos nossos principais porta-vozes, um executivo da Disney, deu a melhor definição. Ele disse: com uma locomotiva a vapor é um acontecimento. Com uma locomotiva diesel é um trem. E é isso mesmo. Se olhar uma locomotiva a vapor já causa tanta emoção, conduzir uma deve ser uma experiência incrível. Nesses anos todos eu pilotei jatos, fui piloto semiprofissional de motocicleta, pilotei carros de corrida. Eu acho que já estive no controle de praticamente todas as máquinas que o homem já inventou, exceto um submarino atômico. E para mim nada chega sequer perto da diversão, da emoção e do conhecimento necessário para fazer a 614 funcionar direito. Nada se compara. É uma mistura de medo, emoção, concentração, suor e um bocado de força muscular, tudo isso junto. Há o fator adrenalina quando se dirige uma locomotiva a vapor. Isso, sem dúvida. Há os anos necessários para ser bom nisso. Saber que você tem 5.000 cavalos de força sob seu comando, se você tiver a habilidade de se comunicar com a máquina com a sua mão. Por exemplo, nós podemos mover um trem de passageiros de 20 vagões em 5 centímetros e parar suavemente. Ou podemos chegar a 160 km por hora. E o desafio de fazer isso bem feito sempre esteve comigo e fica melhor a cada dia. A devoção de Ross Rowland pela 614 significou até agora pouco tempo para qualquer outro alguém em sua vida. Até hoje, só 3 mulheres significaram alguma coisa na minha vida. E todas, de alguma forma, se desesperaram com a minha paixão por essa senhora. Mas todas reconheceram desde o início do relacionamento que elas não poderiam competir com as 434 toneladas dessa Maria Fumaça. Essa é uma das ferrovias mais espetaculares e famosas do mundo. A linha da Canadian Pacific entre Montreal e Vancouver, que chega a quase 5.000 quilômetros. Construir uma ferrovia tão longa é uma conquista em qualquer era, principalmente cruzando obstáculos como as montanhas rochosas. Mas quando o futuro do seu país está em jogo, até o impossível se consegue. Quando o Canadá tornou-se independente da Grã-Bretanha em 1867, o país tinha apenas as 4 províncias orientais. O primeiro-ministro acreditava que se quisesse sobreviver e competir com os Estados Unidos, o Canadá teria que se expandir para o oeste. Mas não havia como ir do leste para o oeste. Como condição para integrar o Canadá, as autoridades da Colômbia Britânica exigiram que uma ferrovia fosse construída atravessando as montanhas rochosas. A ferrovia esculpiu seu caminho pelo coração das montanhas. Ela foi construída em apenas 4 anos e meio e custou $175 milhões.
Em 1886, ela estava pronta, 6 anos antes do previsto. Atualmente, a linha férrea tem transportado mais trens de carga do que os trens de passageiros do início. Para rebocar um trem de mais de 100 vagões, é preciso um bocado de cavalos de força. Aqui em Calgary, as locomotivas diesel de uma nova geração estão sendo montadas. Fabricadas pela Canadian Pacific, essas são as locomotivas mais potentes do mundo. Elas têm 25 metros de comprimento, 5 metros de altura e rebocam 5.000 toneladas a uma velocidade máxima de 120 km por hora. As máquinas geram 6.000 cavalos de força e têm capacidade para 26.000 litros de combustível. Cada locomotiva leva 4 semanas para ser construída e custa mais de 2 milhões de dólares. Mas mesmo com máquinas tão poderosas, um grande trem de carga precisa de 3 locomotivas para atravessar as montanhas rochosas. A locomotiva principal lidera o comboio com o maquinista a bordo. Em seguida vem a segunda locomotiva. No meio, depois de 50 vagões, vem uma terceira locomotiva operada por controle remoto. O gigantesco trem precisa de apenas 2 pessoas. O maquinista é o chefe. O condutor acompanha o progresso do trem e substitui o maquinista em caso de necessidade. Você começa de baixo sendo guarda-freios ou condutor. Mais tarde, você entra num programa de treinamento para ser um maquinista, o que geralmente leva até 1 ano. E são cerca de 3 meses de aulas teóricas e no restante são aulas práticas. Você trabalha com os maquinistas nas várias subdivisões até estar pronto para receber a qualificação. Esse trem de mais de 2 quilômetros de comprimento e 14.000 toneladas de peso está indo para Vancouver. Os vagões de grãos são imensos. Cada um tem produto suficiente para encher 4 caminhões grandes. Quando sai de Banff, o trem sobe firme até a passagem de Kicking Horse, onde a ferrovia atravessa as montanhas rochosas. De um lado da cadeia de montanhas, os rios correm para o Atlântico. Do outro, eles correm para o Pacífico. A passagem foi cartografada pela primeira vez em 1858 por James Hector, geólogo e um dos primeiros homens brancos a explorar as montanhas rochosas canadenses. Hector estava explorando a passagem quando levou no peito um coice de um dos cavalos da sua tropa e ficou inconsciente. Desde então, o lugar ganhou o nome de Kicking Horse, ou seja, cavalo escoiciador. Uma das áreas mais perigosas nos primeiros anos da ferrovia era Big Hill, um trecho de 13 quilômetros de trilhos com um gradiente íngreme de 4,5%. Aqui muitos trens perderam controle e descarrilaram. No decorrer de um período de 20 anos, 6 funcionários da ferrovia morreram. A Canadian Pacific foi forçada a pensar no meio mais seguro de levar os trens ao outro lado das montanhas. Essa foi a solução. Pode parecer que são 2 trens em direções opostas, mas é o mesmo trem passando por um túnel em espiral. 2 túneis atravessam as montanhas como saca-rolhas. Esse chama-se Pretzel. Tem 1 quilômetro de comprimento e sua saída fica 17 metros abaixo da entrada. Embora perfuratrizes mecânicas movidas a vapor tenham sido usadas, a maior parte do trabalho foi feita com músculos
e suor. Os túneis foram concluídos em 1909, depois de 20 meses de trabalho realizado por 1.000 homens. É uma experiência única porque você entra profundamente num túnel, faz a volta e sai abaixo do local por onde você entrou. E você olha e há um trem acima de você, que é o seu próprio trem. Você faz uma volta completa. Do outro lado dos túneis, a viagem até a costa leste é só descida. O maquinista tem que se manter alerta. É na descida que aumenta a adrenalina e o coração começa a bater mais forte. Às vezes dá um pouco de medo. Nunca aconteceu de um desembestar de verdade, mas às vezes eu fico meio apreensivo porque o trem vai mais depressa do que você quer que ele vá e ele não responde como você gostaria. E aí você freia mais um pouco e ele acaba ficando sob controle. Mas não é uma sensação agradável. 11 equipes diferentes trabalhando em turnos de 10 horas levam um trem de carga como esse de Winnipeg ao porto de Vancouver em 3 dias e 3 noites. É muito gratificante quando você chega ao destino, você conseguiu levar a carga da origem até o destino e o estado ou o país precisa que transportemos essas cargas. Hoje no Canadá, a maioria das pessoas viaja de automóvel ou de avião. Mas as locomotivas que transportam grandes quantidades de carga são tão importantes agora quanto eram quando o país nasceu. Pouca gente quer colecionar velhas locomotivas diesel enferrujadas, mas há quem veja beleza em todas as locomotivas. Esse homem é um dos produtores de discos mais bem-sucedidos na história da música pop inglesa. Seu nome é Pete Waterman, e ele só quer dirigir seus próprios trens. Pete Waterman tem uma das maiores coleções de locomotivas do mundo e foi dono de uma das mais famosas locomotivas a vapor da história, a Flying Scotsman, além de outras não tão bem-sucedidas. Waterman adora sujar as mãos restaurando suas locomotivas a vapor preferidas. Essa é uma Great Western Castle Plus construída pela British Railways. Nós a tiramos do ferro velho e pedimos para remontá-la. E o que é ótimo é que a caldeira está quase novinha em folha. E quando você está restaurando uma locomotiva, o principal é a caldeira. Esta é, portanto, uma das últimas que vão funcionar novamente. Bem, ela na verdade ficou mais tempo assim do que em serviço, porque já faz 30 anos que ela parou. E ela só funcionou durante pouco mais de 25 anos. Mesmo do jeito que está, muita coisa já foi feita. E ainda vai levar uns 2 anos para que ela volte aos trilhos. Mas isso não é difícil. Em termos de preservação de ferrovias, 2 anos não são nada para uma locomotiva. Uma locomotiva a vapor, sabe? Como esta, então, nem se fala. Todos nós que trabalhamos nessas locomotivas somos loucos, você sabe, nós somos completamente malucos, disso não há dúvida. Ninguém pode dizer que somos sãos. As pessoas dizem que os ingleses são excêntricos. E a quantidade de Marias Fumaça que são conservadas na Inglaterra prova que nós somos completamente doidos. Quem mais gastaria 200 mil libras no que para a maioria é ferro velho? Depois de prontas, quando elas estão funcionando, as pessoas vêm e dizem: ah, que beleza, são lindas. Mas olhando no ferro velho e depois que você gasta um monte de dinheiro, elas perguntam: quanto você gastou? E você responde: ah, umas 400 mil libras. Elas dizem: como? Você gastou tudo isso? Você é louco? É louco?
Muito antes de poder esbanjar sua fortuna nessas locomotivas, Pete Waterman começou sua vida profissional trabalhando numa ferrovia. Quando eu saí da escola sem conseguir ler e escrever, eu só queria fazer uma coisa, que era trabalhar com as locomotivas a vapor. Eu queria mesmo era ser caldeireiro. Bem, eu entrei para a ferrovia em 1961, mas acabei sendo limpador e foguista. As ferrovias precisavam muito de mão de obra na época, e eu era um rapaz grande. Eu conseguia levantar peso com a pá, e isso era o suficiente. Então eu acabei na plataforma do maquinista. Eu adorava tudo aquilo, tanto quanto adoro música hoje. Quase 40 anos depois de trabalhar na ferrovia, Waterman hoje é dono de algumas peças históricas notáveis. Bom, aqui nós temos o mundialmente famoso trem que inclinava, o APT, Advanced Passenger Train, ou trem de passageiros avançado. Ele foi realmente o começo das ferrovias modernas que conhecemos hoje. O APT foi projetado para solucionar os problemas de viajar em alta velocidade pela Inglaterra. A maior parte dos trilhos tem mais de 100 anos e há muitas curvas fechadas. Os trens europeus supervelozes de hoje correm em linhas retas sobre trilhos reforçados. Substituir todo o sistema implantado na época vitoriana na Inglaterra seria caro demais. Em 1968, a resposta foi construir um trem com vagões que pudessem inclinar-se, como um ciclista faz nas curvas. Com essa tecnologia anos à frente do seu tempo, o APT pôde usar os trilhos já existentes e chegar a até 250 km por hora. Depois de funcionar alguns meses, o APT foi tirado dos trilhos. O mecanismo de inclinação nunca foi totalmente aperfeiçoado. O que deveria ser um triunfo da engenharia transformou-se num desastre de relações públicas. Eles nos deram isso aqui para se livrar porque havia jornalistas demais tirando fotos dela no pátio de sucata. E nós tivemos que escondê-la durante 10 anos. Ela foi realmente escondida para que ninguém pudesse ver. Essa era a nossa parte do acordo com a ferrovia. Ninguém poderia vê-la. Já essa locomotiva não teve esse tipo de problema ou qualquer publicidade contrária. A locomotiva mais famosa do mundo, a Flying Scotsman, fez durante algum tempo parte do acervo de Pete Waterman. O interesse pela locomotiva era tamanho que ela atravessou o Atlântico para rodar nos Estados Unidos. Mas ser dono de uma locomotiva tão famosa pode ser uma dor de cabeça, mesmo que você a tenha apenas pintado novamente da cor original. Quando nós restauramos a Flying Scotsman com as cores da British Railway no final da década de 50 e início da de 60, recebemos cartas desaforadas, mas desaforadas mesmo. E até de vigários. As pessoas cuspiam em nós, não falavam conosco, porque era um pecado inominável pintar a locomotiva com as suas cores corretas, porque ela nunca havia sido verde maçã, como foi preservada. Eu recebi uma carta de alguém que me acusava de ter destruído a verdadeira Flying Scotsman, de ter colocado uma impostora no lugar. Foi uma coisa simplesmente irreal. Depois de 2 anos tumultuados, Pete resolveu vender a locomotiva antes que o desgaste de trabalhar com uma estrela desse porte fosse demais. Mesmo para um homem que já trabalhou com as maiores estrelas. Olha, eu já trabalhei com todos os grandes astros do rock: McCartney, Elton John, Rod Stewart, Moody Blues, Springsteen, Spielberg. Todos são vidrados em ferrovias. E quando eles entram no meu escritório e veem todos os trenzinhos de brinquedo, é só sobre isso que eles querem falar. Eles não querem falar de rock. E quando eles ficam sabendo que eu tenho as originais, todos eles pedem: você se importa se a gente der uma voltinha um dia desses, longe do público, sabe? Quando escreverem o obituário de Pete Waterman, ele não quer ser lembrado pela música. Eu acho que gostaria que fosse pelos trens, porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu olhava essas coisas e nunca imaginei que elas, que são parte da nossa herança cultural, seriam minhas. E isso é uma verdadeira honra. 40 anos depois, você não é um garoto numa plataforma, você é o garoto que é dono da plataforma. Isso é alguma coisa, é diferente, sabe?
As locomotivas mudaram a nossa maneira de viver. Elas mudaram o mundo. E para muitos, o trem ainda é a melhor maneira de viajar. Versão brasileira DPN Santos. Controle do convés. Ok. Eles vão ter que lançar um E2. O 601 tem que esperar. Ok, vamos ver aqui.